Veja você na TV, a TV é você. O amor pela cidade. E hoje, um momento muito especial para a TV Cidade, Canal 7, para o seu fundador, que sou eu. A presença na tela de um médico respeitabilíssimo, além de tudo competente, que goza de um prestígio enorme na cidade. É um médico de alcance nacional, presidente da Abram. Eu tive a oportunidade com ele, no Rio de Janeiro, de fazer com que a Abram se tornasse uma instituição brilhante, porque à frente dela encontra-se o Dr. Durval. Tenho um pouquinho de tristeza porque eu não fui convidado na inauguração da Abram, mas ele continua no meu coração. Durval Ribas, filho, Durval Ribas, um nome de alto destaque no cenário médico do Brasil. Segura o microfone aí, Durval. Tudo bem com o mestre? Tudo bem, graças a Deus, com saúde, prazer imenso falar com você, mas eu não represento tudo isso que, evidentemente, você colocou e fez essas colocações. Na verdade, eu sou aí um humilde médico e lutando, logicamente, por uma especialidade médica que se chama nutrologia e que abrange o Brasil todo e que, felizmente, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo como especialidade médica no Brasil. Nós temos 56 especialidades médicas no Brasil e que nós chamamos também de área de atuação, que são 55. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem 55 especialidades médicas, né? E 56 especialidades médicas e 55 áreas de atuação. O que significa isso? Que a nutrologia é uma das especialidades médicas, número 42 do Conselho Federal de Medicina, e que tem 3 áreas de atuação, que nós chamamos de nutrologia pediátrica, nutrição enteral e parenteral adulto, nutrição enteral e parenteral infantil. Então, essa é a nutrologia como especialidade médica. Mas eu acho que, para quem eventualmente gostaria de um esclarecimento maior, é que as pessoas que eventualmente vão no médico nutrólogo, né, eles estão sendo avaliados por um médico especialista em nutrologia. Assim como nós vamos no cardiologista, pneumologista, nefrologista, endocrinologista, etc., também nós vamos no nutrólogo, cujo nome, por até como curiosidade, também pode ser chamado de nutrologista, ou nutrólogo, médico nutrólogo, ou médico nutrologista. Tá? E apenas para corroborar essas colocações do Dr. José Alfredo, é que a nutrologia como especialidade médica, ela começou em 1973, foi oficialmente reconhecida em 1978 e, portanto, ela já tem aí uma longa história e efetivamente começou a ocupar um espaço científico muito mais forte, muito mais robusto, após o ano 2000, 2002, mais ou menos, que começou a ter, então, uma série de atividades científicas nível Brasil. Então, em tese, o que o Dr. Zé Alfredo comentou é que ele foi comigo no Rio de Janeiro, onde nós fomos, que lá era a sede, e nós fomos lá, então, para oficializar a entidade médica chamada Associação Brasileira de Nutrologia. A Abram, com todo respeito ao seu passado, ela claudicava. Hoje é uma instituição muito respeitada no cenário médico, não só do Estado de São Paulo, do Brasil, graças ao seu eficiente trabalho. O senhor é professor também, dá aula na faculdade. Qual que é a matéria? Isso, eu sou professor da disciplina de nutrologia, mas como eu também tenho o título de especialista em endocrinologia, também
a gente sempre está atuando nessas duas áreas aqui na Unifipa, na FAMECA, Faculdade de Medicina de Catanduva, que é uma instituição reconhecida nacionalmente, e digo isso porque a gente tem a oportunidade de entrar em contato com vários e vários profissionais da área, no Brasil todo, e a nossa FAMECA, ela tem mais de 50 anos, portanto, ela é efetivamente reconhecido como uma grande faculdade, uma grande instituição na área de medicina do Brasil. E isso nos deixa muito felizes, muito orgulhosos, né? Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, professor Néder. Quando eu falava com o senhor como eu falo, ele também levantava o seu coração, predispondo a dizer que o Dr. Durval Ribas Filho era um catedrático na área, brilhante esculápio. Eu tinha uma admiração muito grande pelo senhor. Mas é que o professor Néder, quem o conheceu de perto, sabia a grande capacidade, o enorme conhecimento que ele tinha e, inclusive, com visão lá na frente. Tanto assim que ele começou a divulgar a soja, isso, como um substituto para o feijão. O meu secretário. Exato. Foi meu secretário, velho. Sim. E na época ele comentou que foi seu secretário e que instituiu aqui nas prefeituras o, entre aspas, leite de soja, né? Que é uma proteína de alto valor biológico, apesar de ser de origem vegetal, mas que certamente muitas e muitas crianças foram beneficiadas naquela época. Então o professor Néder, ele teve essa ideia. Ele, naquela época, que ninguém se falava disso efetivamente. Hidrossolúvel de soja. Exato. E ele, então, de certa forma, adentrou ao mundo da nutrologia, da nutrição, justamente porque ele começou a desenvolver esse projeto. E ele dava aulas maravilhosas, alta competência. E tivemos a oportunidade de homenageá-lo no Congresso Brasileiro de Nutrologia, na presença de ícones da nutrição médica do Brasil e do exterior, né? Porque o Congresso Brasileiro de Nutrologia, realizado uma vez por ano em São Paulo, ele é internacional. E na época, então, a gente fez essa homenagem a ele. Foi no Hotel Maxud Plaza, né, que lamentavelmente hoje está fechado, e ele, logicamente, ficou muito feliz, todos nós ficamos felizes, porque ele era totalmente merecedor dessa homenagem. E a ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia, ela fez essa homenagem ao nosso querido e saudoso, grande mestre dos mestres, professor Néder Ábito. Grande Durval, nesse momento da sua vida, o senhor passou por vários momentos. Entre a medicina e o Palmeiras, você gosta mais de quem? Dos dois, né? Mas um complementa o outro. Mas, na verdade, o Palmeiras também teve fases difíceis, hein? É que agora o momento é interessante, né? Um bom momento do Palmeiras, justamente pela parte administrativa, porque o Palmeiras hoje é uma empresa, né? E eu acho que é isso que, evidentemente, superou a tudo e a todos comparativamente a outros times. Mas os outros times também, logicamente, estão seguindo o Palmeiras, né? E certamente, em breve, também se tornarão no mesmo patamar. Mas o time hoje, empresa, como é o que acontece lá na Inglaterra, em outros países também, mas principalmente é um modelo para que haja sucesso com relação aos times de futebol. Mas a medicina, ela está enraizada comigo, sempre foi, desde jovenzinho, e eu sempre adorei. E gosto,
não só de atender pacientes, mas também de estudar, né? Eu tive a oportunidade de já publicar alguns livros, né? São 5 livros que a gente já publicou. Parabéns. Isso. E um deles que eu fico muito orgulhoso, que é o chamado Tratado de Nutrologia. É o primeiro e único tratado de nutrologia que nós escrevemos junto com uma professora da USP, aqui de Ribeirão, e que hoje é uma referência, né? Um tratado de nutrologia é uma referência nacional com relação à especialidade em nutrologia no Brasil. Como mestre, como professor, no campo da nutrologia, tem alguma novidade no mercado? A medicina, ela realmente é muito dinâmica, né? Então, ontem mesmo eu tive a oportunidade, em uma conversa com amigos, de dizer que quando eu iniciei, por exemplo, lá na faculdade, na residência, a diabetologia, diabetes, nós tínhamos 3 medicamentos, hoje tem mais de 45. Então, se não houver uma atualização, fica muito difícil o exercício da profissão. Então, certamente a medicina, ela é dinâmica. E em termos de novidades, em todas as áreas nós temos novidade, quer seja diagnóstica, quer seja terapêutica. E dentro da nutrologia existem métodos que você utiliza na medição da composição corporal, que são muito importantes, né, para que você possa dar um direcionamento mais adequado para o seu paciente no que tange principalmente a redução de peso corporal e evitando, logicamente, as suas comorbidades associadas. Só para se ter uma ideia, hoje, no caso da obesidade, né, que é uma doença de maior prevalência no mundo, existem mais de 250 comorbidades associadas à obesidade. Olha só a gravidade da doença. Então, é dentro desse contexto que a medicina vem evoluindo, quer seja no diagnóstico, quer seja na profilaxia, na prevenção e, evidentemente, no tratamento, na terapêutica. Vocês perceberam que é um mestre mesmo, né? Um homem de valor com H maiúsculo, um professor médico dos mais conceituados, um médico clínico que o seu consultório vive abarrotado de clientes e, no fundo, um amigo do meu coração que eu muito admiro, que eu presto a ele nesse momento, nessa reportagem, uma homenagem que eu gostava muito de fazer e que eu fiz no seu consultório. Sua palavra final, uma mensagem para a sua cidade, minha eterna namorada, minha catanduva de todas as horas, grande mestre, Dr. Durval Ribas Filho. Não, nem tanto, mestre, mas de qualquer maneira, Catanduva não por acaso é cidade feitiço. E eu acho fantástico que Catanduva conseguiu, por causa da Abram, que é uma sociedade médica que abrange o Brasil todo, não só no Brasil, e ela então ficou muito mais conhecida, né? Então, acho que hoje, quando se fala Catanduva, nos congressos nacionais, internacionais, alguém já fala, Catanduva, puxa, eu falo, sim, cidade feitiço. Então, se tiver oportunidade, visite a nossa querida e estimada sempre cidade feitiço, Catanduva. Em várias cidades que eu vou, quando falo Catanduva, até o Dr. Durval, exatamente. Um grande mestre. Nem tanto, mestre. Eu volto a dizer pela sua nímia simpatia. Grande abraço, doutor Val. Eu que agradeço, doutor José Alfredo, sempre um prazer falar com você. Você está aqui no nosso coração de longa data e a Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, certamente tem um grande agradecimento a fazer a você pelo seu esforço no início da fundação da Abram, né? Da consistência jurídica e institucional. Então, eu agradeço muito a você pelo trabalho que fez no início, principalmente da Abram, a Associação Brasileira de Nutrologia, e muito obrigado aqui por estar aqui dando essa oportunidade
nessa entrevista para falar da Abram, para falar da nutrologia e para falar de todos nós e da nossa querida e estimada Catanduva. Os senhores sentiram aí com o Dr. Durval Ribas Filho uma simpatia, uma verve fantástica. Esse foi o grande médico e meu amigo, Dr. Durval Ribas Filho, no programa Atualidades da TV Cidade e Canal 7.